Saudações Moçambique, sejam todos bem-vindos ao programa Janela de Justiça. Estamos sim na primeira edição da semana e hoje trazemos um caso que choca. Se você é sensível, sem dúvidas, vai se emocionar com este caso. Um caso aqui também é um apelo para a justiça, para não a justiça com as próprias mãos. Há que se confiar sim nas autoridades competentes. E este caso, sim, é um caso de tentativa de linchamento a supostos jovens. Aqui, segundo a população de Boane, estão a ser indiciados de roubo na zona, mas estamos aqui com um dos familiares destas vítimas que garante que não é comportamento dessas vítimas. E mesmo se fosse, não podemos resolver esses assuntos desta forma. Todos temos direito à vida e não existe a pena de morte em Moçambique. Passo a cumprimentar o nosso convidado que vai explicar na primeira pessoa essa história que aconteceu há poucos dias em Boane e parece que sim, teve uma vítima mortal. Muito boa tarde, pode compartilhar o seu nome com os espectadores que nos acompanham. Conte exatamente o que aconteceu, que horas eram, como tudo aconteceu e como é que tiveram socorro nesta situação. Boa tarde, meu nome é Antônio Fernando. Antônio Fernando, vou pedir para usar o microfone, por favor, bem próximo. Meu nome é Antônio Fernando. Perfeito. Nós tomamos conhecimento furtado lá pepino. Então, fizemos providência de fazer, quando falamos com as pessoas, deram-nos 10 minutos para transferirmos o valor, não tínhamos o valor, tinha que se reunir condições para se transferir o valor. Depois transferimos o valor para ele, mas foi em parcela. Transferimos 2 vezes, 7.000 e depois transferimos 3.000. Ele recebeu o valor, então procuramos saber se eram lá os dois ou não. Então, esse que falamos com ele disse que ele não estava presente no momento do ato, só que os donos da machamba perguntaram este que perdeu a vida que vivia com quem. Então ele disse que vivia com o irmão. Então disseram a ele para ligar para o irmão. O irmão foi para lá para se inteirar do assunto. Chegado lá, também foi agredido. Está gravemente ferido. O irmão não contactou a polícia? O irmão não contactou a polícia porque ele ia para lá para se inteirar do assunto. Ele não contactou a polícia. Quem depois contactou a polícia é um deles. Quando viu de que já estavam mesmo a agredir aquelas pessoas, um depois contactou a polícia. Certo, mas como é que foi exatamente? Que detalhes contou o seu afilhado, assim posso dizer, sobre as agressões? Qual era a quantidade de pepinos que alegaram ser furtados até cobrar este valor de 10.000? Pode compartilhar com mais detalhes o que aconteceu, o que é que fizeram com os vossos familiares e como é que está atualmente o sobrevivente e o que aconteceu até o outro perder a vida? Ele diz que não deram-lhe tempo nem de explicação. Ele chegou ali. O que eles, na verdade, queriam era que ele contactasse a família para poder transferir dinheiro. Quando chegou ali, não lhe deram tempo, agrediram a ele, estavam a usar uma peça do carro, uma vareta, para torturarem com a vareta. Depois amarraram a ele. Ele agora está num estado crítico porque ele nem senta. Não consegue sentar, está num estado crítico. E como é que conta que o outro perdeu a vida? O que é que fizeram com o outro irmão? Que detalhes trouxe? Os que haviam-lhe amarrado, acho que é numa árvore. Então estavam aí todos a agredir a ele. Então eu tentei me inteirar do dono da machamba, mas ele tentou esquivar, disse que foi na rua. Ele foi agredido na rua, então ele não tem detalhes. Então quando eu procurei saber, o que mais me chocou é que
dentro deste assunto ninguém está detido. Dentro deste assunto ninguém está detido. Eu procurei saber da pessoa que eu mandei para lá no próprio dia se havia auto ou não. Ele disse que havia auto, mas o auto foi aberto acho que contra um desconhecido, porque eles disseram que a pessoa que recebeu aquele valor eles não conheciam. Então, eu perguntei ao meu sobrinho como é que foi, como é que ele fez para poder fazer o movimento do valor. Então, ele disse que ele transferiu para um número, mas chegado à squad, ao comando... Qual é o comando? O comando distrital de Boan. Chegado ao comando, a polícia que lá atendeu havia confiscado os telefones. Quando entregaram o telefone, dia seguinte, já não havia lá nenhuma mensagem. Não havia lá nenhuma mensagem, se a memória não me falha, não havia até os cartões dentro do telefone dele. Então, eu tentei fazer pesquisa junto com ele para poder ter o comprovativo da mensagem de transferências do valor e da pessoa que recebeu. Segundo eles, dizem que a pessoa que recebeu 10 mil é um desconhecido. Então, eu, quando fiz a pesquisa, depois entrei em contato com a pessoa. A resposta que a pessoa me deu foi afinal, afinal não estão a tratar o assunto como é que estão a tratar o assunto para usar o microfone. Do outro lado? Sim. É o que ele me perguntou. Então eu fiquei mesmo com certeza de que era um deles, é um conhecido, só que eles dizem que é um desconhecido. Mas eu cheguei a falar com ele, até gravei a conversa com ele. Certo. Então, perderam um familiar e um está gravemente ferido por conta de um suposto furto de pepinos. Sim, sim. E como é que vocês se sentem perante esta situação toda e ao perceber que não houve justiça neste caso e os perpetradores deste ato estão à solta e não só, chegaram a atear fogo no vosso familiar, há informações sobre isso? Como é que ele veio a perder a vida? Enforcado? Como é que foi exatamente? Porque disse que estava pendurado numa árvore, mas não trouxe detalhes. É importante ter detalhes. Como é que foi? Como é que o teu afilhado contou que ele perdeu a vida? Ele segundo ao outro, diz que haviam só lhe amarrado numa árvore e estavam lhe agredir de qualquer maneira, qualquer pessoa, qualquer instrumento que estivesse ia lá para usar. Sim. Certo. E como é que se sente? Como é que a família se sente perante esta situação? A família encontra-se mesmo desesperado, então recorremos mesmo para haver justiça nesse assunto, porque é um assunto que não está nos a dar paz, na verdade, não está nos a dar paz, porque nós sabemos que as pessoas estão a passear a classe depois de terem cometido esse ato, e isso nos deixa mesmo mal. E o ferido conhece as pessoas, porque ele já trabalhou naquela empresa, na tal Machamba, ele conhece as pessoas que agrediu. Mas o proprietário da Machamba diz que não conhece as pessoas que agrediram ele, porque foi na rua. Mas ele foi pego na tal Machamba, segundo a eles. E o seu sobrinho chegou a citar nomes das pessoas que o agrediram, se o conhece? Não citou os nomes. Ele conhece as pessoas por ver, porque são trabalhadores daquela Machamba e alguns já trabalharam com ele. Sim. Então, ele trabalhava na Machamba? Ele trabalhou naquela Machamba, depois mudou-se para um outro patronato. Estava junto lá com o irmão. O irmão, quando sai para tal Machamba, segundo a ele, dizem que foi furtar lá pepino. Não estavam juntos. Aquele que trabalhou naquela Machamba estava em casa. Então, eles procuraram saber que aquele vivia com quem ele disse: eu vivo com meu irmão numa empresa em que nós estamos a trabalhar em Marconi. Então, disseram: liga para o teu irmão vir para aqui.
Ele foi para lá para ir se inteirar do assunto, para ver se podiam resolver, mas chegado lá também foi metido no jogo de agressão. Certo. Para você que está a acompanhar aí o programa Janela de Justiça, pode conferir aí as imagens, o resultado um pouco desta agressão que resultou sim numa morte. Mas, por favor, nos responda, quem fez a transferência desses 10 mil meticais? Quem transferiu os 10 mil meticais da vossa parte? Nós juntamos os valores, transferimos para o irmão mais velho, este meu afilhado. Transferimos para ele poder fazer, porque eles não estavam a aceitar receber os valores nos telefones deles. Ok. Então, eles disseram que tinham que transferir o valor para o José, esse que está gravemente ferido. Ele é que tinha que receber o valor. Ele recebeu o valor, só que por um lapso eles depois deram o número de uma pessoa deles para ele poder transferir. Deram a vocês, família, ou a ele? Nós transferimos para o nosso familiar, o ok. José, esse que está gravemente ferido. Transferimos para eles e os proprietários lá da Machamba deram um outro número para poder ele fazer a transferência para ele. Certo. E o José chegou a dar informações de que os proprietários da Machamba também o agrediram? Diz que não agrediram a dona da Machamba, é que disse que queria os 10 mil. Só que depois, quando tentamos falar com ela, ela disse que, porque já havia percebido que a pessoa perdeu a vida. Disse, não, eu não sei nada deste assunto, até quem recebeu esse valor é um burlador. Quem agrediu os seus familiares? Segundo conta o José, participaram os proprietários da Machamba ou os funcionários da Machamba? Os funcionários. Só os funcionários, havia vizinhos? Sim, os Também funcionários, só os funcionários dessa vizinhos. Machamba? Sim, porque acho que o responsável da Machamba depois ligou para a dona da Machamba. Porque segundo o Zé diz que ouviu a dona da Machamba dizer que queria 10 mil para pagar. Era antes do outro perder a vida. Ainda estava em vida. Só que como continuaram a agredir a ele, depois receberam o valor, ele depois perdeu a vida. Certo. Sim. Então, tem a certeza de que quem agrediu foram os funcionários, sim. Foram os funcionários. Tudo bem. É isto que podemos trazer a partir daqui. Considerações finais, por favor. Estamos nos instantes finais deste programa. Agradecer pela recepção e pedirmos mesmo a justiça. Sim. Não se preocupe, vamos investigar esta história para chegar aos culpados e também perceber o que está a fazer o comando de Boane em relação a este caso, a este crime. Atenção, não existe a pena de morte em Moçambique e isto também, tirar a vida a alguém pode sim, ou constitui um crime, então temos de ter muita atenção. Vamos sim entregar, geralmente quando se encontra alguém a furtar, deve-se entregar às autoridades e não fazer justiça com as próprias mãos. Vamos confiar nas autoridades policiais e neste caso, claro, o CDD vai tentar ir até Boane, vai até Boane para ter mais informações, buscar mais informações sobre este caso, até que a justiça seja feita. É isso que podemos trazer a partir daqui e até já.